Hoje a gente fala sobre o ponto 4 do programa e eu dizia a vocês na aula passada, a gente vai começar o nosso processo valorativo em relação a condutas determinadas, né, para verificar se essas condutas podem ou não ser consideradas delitos e para que a gente possa fazer esse processo valorativo dentro da teoria do delito que a gente vai estudar, antes a gente vai ter que eleger os nossos parâmetros de valoração, né? E o parâmetro imediato, fundamental do processo de valoração é a norma. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que conseguir distinguir e eleger qual é a norma que a gente vai usar para começar o nosso processo valorativo. E isso nem sempre é fácil, por uma série de questões que a gente vai abordar e esse ponto está projetado para ter esta cara aqui, esse sumário, né, que a gente estabeleceu. De novo, é um sumário ilustrativo, a gente anda nas nossas discussões conforme as nossas próprias discussões. Os caminhos vocês acabam me dando no decorrer da aula. A gente já trabalhou com tudo isso, com as fontes do direito penal, né? Quando estudamos o princípio da legalidade, com a importância de uma lei formalmente em ordem, de uma lei elaborada pela autoridade competente. Já viu que essa autoridade competente em matéria penal é a União, não é? Já vimos como se dá essa competência, já vimos que a única fonte em matéria de proibição penal é a lei penal, não os costumes, não a jurisprudência e não a doutrina. Mas agora a gente vai ir um pouquinho além disso. Não basta, para começar meu processo valorativo, que eu tenha uma lei formalmente em ordem, elaborada pela União, que descreva uma conduta ofensiva a um determinado bem jurídico, interesse social fundamental e que seja anterior ao fato. Agora, quando eu tenho essa lei, eu tenho que conseguir analisar essa lei. Analisar essa lei significa interpretar essa lei. E, senhores, toda norma jurídica e jurídico-penal é viva. Ou seja, ela surge, né, de forma acabada a partir da interpretação que eu faço dela. Até então, como texto, ela é sempre inacabada, né? Ela sempre depende da sua leitura. E a leitura de uma norma pode percorrer caminhos diferentes. A gente já viu isso a partir da própria ideia da linguagem, né? E da complexidade que a linguagem impõe para a norma. Portanto, é só por meio da atividade de interpretação que eu consigo concretizar uma norma, o sentido dessa norma. Imagino eu que vocês já estejam estudando ou tenham estudado as várias formas de interpretação, sim ou não? Sim, eu não vou retomar essas formas porque são formas gerais, inclusive para o direito penal. O que eu queria dizer é que na esfera penal, dentre as várias formas de interpretação, ganha especial importância o que a gente chama de interpretação teleológica. O que é isso? Interpretar teleologicamente uma norma. É interpretar a norma a partir da sua finalidade. E isso na esfera penal vai significar interpretar a norma a partir do bem jurídico que ela protege, a partir do interesse social fundamental que ela protege. Por que eu preciso fazer isso, professora? Porque muitas vezes uma norma vai significar para vocês, profissionais do direito penal, uma série de sentidos possíveis, não é? A norma contém uma série de sentidos possíveis dentro do seu próprio texto. E aí vocês vão ter que eleger um sentido possível, não é? Para aplicar essa norma. E aí, essa eleição não pode depender de um critério subjetivo de vocês. Qual sentido eu vou eleger aqui dentre esses três possíveis? Este, né? Hoje eu estou de melhor humor. Não é? O sentido possível eleito por vocês vai depender dessa análise teleológica. Não é? Vai depender da própria finalidade da norma, do que ela quer proteger. A partir daí vocês conseguem eleger o melhor sentido para ela, naquele caso concreto. Então, sempre por meio dessa análise valorativa teleológica. Ficou claro até aqui? Bom, o que significa interpretar? Também vocês já estudaram isso. Vocês vão trabalhar com a norma valorativamente dentro dos seus sentidos literais possíveis. Não é isso? Muito bem. Por quê? Porque assim vocês estão atendendo o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina.
não sem a cabeça do juiz que o define. Não é isso? Então, a interpretação não pode passar do sentido literal possível da norma, ou de algum desses sentidos literais possíveis da norma, não é isso? Justamente por isso, vocês percebem que as normas proibitivas, na verdade, não são normas taxativas no sentido de determinarem proibições expressas. As normas não são bíblicas. Vocês não têm lá artigo 121, não matarás. Né? Artigo 155, não furtarás. Não é assim bíblico. Por que não é bíblico? Porque a norma tem que se preocupar em descrever exatamente a conduta proibida. Se isso é assim, interpretar a norma não significa fugir de um desses sentidos literais possíveis da norma. Bom, quando eu fujo desses sentidos literais possíveis, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo aplicar uma norma para um caso que não está contido nela, né? Para o qual ela não foi projetada, mas um caso que eventualmente guarde uma semelhança com a norma. E eu pergunto, é possível extrapolar o que a norma expressamente prevê para abranger um caso que é só semelhante? Sim ou não? Isso atende à finalidade da norma? Isso já não é interpretar. Isso é fazer uso de analogia, né? É ir além do possível, literal da norma. Isso pode? A resposta normal é não. A analogia é vedada em matéria penal, porque fere o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina. Se o crime não tiver, se aquela conduta não está definida por uma lei anterior, então não é crime. Ah, mas ela é muito parecida. Não me importa. Se ela não está definida, é porque o legislador não quis que essa conduta fosse crime e acabou. Então eu não posso usar analogia em matéria penal. Salvo, senhores, e aqui é a exceção importante, salvo se essa analogia for o que a gente chama de analogia in bonam partem. O que significa isso? A analogia que é positiva ao agente, que é benéfica ao agente. E isso é sempre uma medida de justiça material. Por exemplo, vocês sabem, eu já expliquei para vocês, dando exemplo em aulas anteriores, sobre o crime de sonegação fiscal, não é? A gente já falou sobre isso. Então, existe uma norma no direito penal brasileiro, uma norma bem específica, é o que a gente chama de uma lei especial, que vai dizer que para os crimes contra a ordem tributária, uma vez que o sujeito que cometeu o crime paga o tributo, a qualquer momento, até a condenação definitiva, está extinta a sua punibilidade. Ele é absolvido, o crime desaparece. Então, imaginem-se donos da empresa que sonegou um tributo, não é? E para isso vocês cometeram alguma fraude. Imaginem que, como os exemplos que a gente deu em aulas passadas, vocês fabricaram uma nota fiscal que não corresponde ao negócio jurídico realizado. E aí vocês conseguiram suprimir o pagamento de 50 milhões de reais em tributo, não é isso? Vocês são pegos pela fiscalização, isso se transforma num processo penal, vocês vão lá procurar o advogado e falam, quais são as minhas chances de ser absolvido, não é isso? E o advogado vai falar, sei lá, tá meio, né, tem muita prova contra você, vamos tentar. Tem a primeira condenação, em primeira instância, voltam lá para o advogado e falam, e agora? Como é que está a minha situação? Está piorando, já tem uma condenação. Recebe uma condenação em segunda instância, no Tribunal Regional Federal, voltam lá para o advogado e falam, agora como é que está, doutor, piorou? Eu falo, piorou bastante, mas ainda não acabou, porque nós ainda vamos seguir recorrendo. E eis que vocês estão já no nível do Supremo Tribunal Federal, com recurso de defesa, e o advogado chama vocês e fala, olha, caiu com essa turma, eu já sei como eles julgam, e tem uma probabilidade muito grande de que você perca o seu recurso, e aí não tem mais espera nenhuma para recorrer, né? A gente vai chegar no fim da linha e você vai ser definitivamente condenado, então. E ele vai dizer a vocês, então agora, como a gente não tem mais saída, paga o que você deve. Se vocês pagarem, no dia seguinte, ele vai peticionar aos ministros, informando do pagamento, e o que eles vão fazer? Acabou o processo. Ok? É como se crime vocês não tivessem cometido.
Entenderam o que faz essa norma da lei especial? Isso é para os crimes contra a ordem tributária. Agora eu pergunto, eu que sou cliente de vocês do Departamento Jurídico Cônjuge de Agosto, o seguinte caso que eu estou levando a conhecimento de vocês. Esse telefone que eu sempre trago na aula não é meu, ele é furtado de um antigo aluno meu, que é bolsista meu de iniciação científica. Eu resolvi furtar o telefone dele outro dia, agora estou confessando a vocês. Como houve investigação, e agora chegaram no meu nome, eu acho que não vou me dar mal, né? Porque fui pega, né? Descobriram. Só por isso que eu estou contando para vocês, eu também não contaria. Então, doutores, e se eu procurar meu aluno e devolver o telefone para ele? Faz 1 ano já que está comigo. Eu quero devolver para ele. Se eu devolver para ele, será que também vai acontecer isso comigo? Extingue a minha punibilidade, essa devolução da coisa para a vítima? Vocês vão lá buscar essa lei que eu acabei de comentar com vocês e vão dizer, na verdade essa lei se aplica aos crimes contra a ordem tributária. Isso aqui não é crime contra a ordem tributária, isso aqui é um crime contra o patrimônio individual. Pergunto, este caso concreto está previsto dentro de algum dos sentidos literais possíveis daquela norma? A resposta é não. Mas é semelhante, não é? Não é semelhante? Ou não? A pergunta é, agora chego, doutores, a minha pergunta. Aquela norma pode se aplicar ao meu caso? Por analogia? Sim ou não? Veja, em tese, a analogia é vedada, não pode. Mas aqui a gente está provocando uma aplicação analógica em benefício do sujeito. E um grande benefício, não é? Porque se eu conseguir aplicar a norma ao meu caso, isso vai significar a minha não punição. Olha só. Podemos aplicar por analogia aquela norma ao meu caso, sim ou não? Sim ou não? Parece exatamente o exemplo daquilo que eu acabei de dizer. Não é? Quer dizer, eu estou aplicando uma norma mais benéfica ao agente que, mesmo que não tenha sido projetada para aquele caso, se parece muito com o caso concreto. E por isso caberia analogia, sim ou não? Esse então seria um exemplo de analogia in bonam partem. O interessante é ver, e aí a gente vê de novo, né, como o direito penal é muito político, que na prática essa tentativa de aplicação analógica já foi feita diversas vezes e os tribunais não costumam aceitar, inclusive os tribunais superiores. E eles dizem, não, mas não pode. Qual o motivo? Né? Qual o fundamento da proibição da analogia nesse caso? Eles dizem, não, porque são situações diferentes. Isso é óbvio, né? Porque são diferentes que eu estou querendo analogia. Se fossem iguais, né, a mesma situação, seria uma interpretação da norma, não precisaria recorrer à analogia. Eles dizem, não, mas é que os bens jurídicos protegidos são muito diferentes nesse caso, então a gente não vai aplicar. Convence esse argumento? Também não, né? Claro que os bens jurídicos são diferentes. Aliás, o crime contra a ordem tributária é muito mais ofensivo à sociedade do que um furto de um telefone de alguém. O que justificaria ainda mais a aplicação da analogia nesse caso, sim ou não? Mas ainda assim, politicamente, se entende que isso mostra uma cara muito seletiva do direito penal. Né? Quer dizer, o direito penal acaba sendo mais bonzinho, entre aspas, com um crime de colarinho branco, né? Um crime de empresário, um crime de sonegação fiscal, e muito mais malvadinho com um crime que a gente chama crime de massa, né? Daquele criminoso excluído social, aquele que normalmente é selecionado pelo sistema. Apesar desse balde de água fria de realidade que eu dei a vocês, fato é que o exemplo que eu dei é exatamente um exemplo de analogia in bonam partem, que, portanto, que é absolutamente cabível no nosso direito penal. Pois não. Convém saber os motivos que esse ele é mais, eu não sei o que eu acho, perseguido pelo direito penal. São motivos políticos, né? Quer dizer, por que o cárcere tem mais negros, pardos, analfabetos? Porque eles cometem mais crime na sociedade? Vocês têm certeza disso? Duvido, né? Eles são mais pegos. Quais são os motivos deles serem mais pegos? O controle repressivo recai mais sobre eles. Né? Vocês já passaram por muitas blitz policiais? Não? Já não? Alguns. Muito poucos, eu imagino. Acidentalmente. Porque estavam no lugar errado na hora errada, sim ou não? Mas eu aposto que na vida cotidiana de vocês nem sequer
esbarram com a polícia, só se ela estiver prendendo alguém que está tentando invadir o território lindo, maravilhoso e branco de vocês. Sim ou não? Os selecionados pelo sistema são aqueles em zonas periféricas, em situação social menor e, portanto, que estão muito mais sujeitos a esse controle repressivo. E isso não é assim no Brasil, isso é assim de sempre, em todas as sociedades. O direito penal tem essa mesma cara no mundo inteiro. Quem é mais preso nos Estados Unidos? Quem que vocês já viram alguns documentários, né, sobre o cárcere americano? Quem está mais dentro do cárcere nos Estados Unidos? Os brancos de olhos azuis? Também não. E isso é assim no mundo todo. Né? O direito penal é um instrumento político potente, né, de controle social dentro de uma sociedade desigual. Ele é um instrumento potente de conservação dessa desigualdade. Isso é um fato. Né? Lamentavelmente é um fato. E isso vai nos trazer, na prática, uma série de decisões que muitas vezes não são expressas nesse sentido, como essa que eu acabei de contar para vocês, que é de um tribunal superior, né, de ministros hoje, né, de tribunais superiores, que eles nunca vão falar isso, mas é uma decisão que oculta essa questão política com base em pseudo-argumentos técnicos. Né? Bom, os bens jurídicos são diferentes. Tá, tudo bem, eu entendi esse argumento técnico, mas isso não tem sentido nenhum. Né? Não segue a lógica do sistema. Então você está usando esse argumento que não vale. Esse não é o argumento, me traz outro. Fala, não tem, o argumento é esse. Né? Eles falam que quer, não quer, também você não tem mais para quem recorrer, porque a gente já está numa corte superior. Então, se a gente diz não pode, não pode. Né? Quer dizer, e aí você está diante de uma barreira política. Né? O que não significa dizer que isso se converta no correto, ou no parâmetro correto. Como a gente disse, o direito é vivo, e em direito penal o trabalho é sempre de resistência, e é isso que vai vencendo as barreiras. Por exemplo, e retomando a aula passada, trabalhando com o princípio da ressocialização. Já ouviram falar da lei dos crimes hediondos, né? A gente vai trabalhar com essa lei algumas vezes. É uma lei da década de 8.072 de 1990. E essa lei dizia no seu artigo 2º, quando alguém é condenado por crime hediondo, tem que cumprir toda a sua pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, a pena é integralmente cumprida em regime fechado. O que vocês acham desse artigo 2º da lei dos crimes hediondos? O que ele queria trazer para a sociedade? Uma ideia de que esses crimes, os crimes hediondos, são especialmente graves e, portanto, essas pessoas merecem uma pena também especialmente grave, sim ou não? A ideia seria de uma proporcionalidade de reação. Qual é o problema desse artigo 2º? Como as penas acabam e os indivíduos voltam à sociedade, as penas no Brasil, e a pena privativa de liberdade no Brasil, é cumprida de modo, a gente chama, progressivo. Progressivo de que maneira? O sujeito vai, aos poucos, reassumindo a sua liberdade. E isto, senhores, tem a ver com a ressocialização. Isto é fundamental, já que a pena acaba. Então, imagina condenar alguém a 30 anos de pena privativa de liberdade em regime fechado. Regime fechado é o mais grave, é o mais severo dos regimes. Nesse regime, o sujeito não tem nenhum contato com a sociedade. Sabe aquelas saídas de final de semana, de Natal? Não pode, nada disso pode em regime fechado. Ele fica isolado da sociedade. Esses presídios até arquitetonicamente são diferenciados. Tem aquele muro absolutamente alto que você não vê o que tem do outro lado. O sujeito nem olha para a sociedade. É dizer, então qual é o problema do artigo? Qual era o problema do artigo 2º? Vocês que acabaram de estudar os princípios penais fundamentais, ele fere o quê? O princípio da ressocialização. Eu não posso vedar a progressão de regime. Ok, o sujeito até pode, para efeito de proporcionalidade, até pode começar a cumprir sua pena em regime fechado, mas ele tem que poder progredir. E eu não posso fazer um prejuízo de não ressocialização. Eu não posso dizer, não, mas quem comete um crime hediondo não é ressocializado. Eu não posso fazer isso num Estado democrático. Eu tenho que permitir a possibilidade de ressocialização. E isso, senhores, foi arguído durante mais ou menos 15 anos perante os nossos tribunais, inclusive os nossos tribunais superiores. Sempre com a mesma resposta, não. O artigo é constitucional. Vai permanecer assim.
os doutrinadores, a gente dando aula, todo mundo falava e permanecia a questão assim. Moral da história, um belo dia, um preso mandou uma cartinha para um escritor famoso de um Código Penal comentado. E na cartinha ele pediu um exemplar, cortesia. O senhor pode me doar aqui para dentro do presídio? E o autor lá, que até é bastante famoso, conhecido de todos vocês, esse autor doou o comentário dele, do Código Penal. E esse preso, usando um papel qualquer um dentro do presídio, elaborou sozinho um habeas corpus. Vocês sabem que o habeas corpus é uma peça processual que independe de capacidade postulatória. Não precisa ser divulgado, né, para impetrar um habeas corpus. Esse preso impetrou, semi-analfabeto. E de uma forma muito singela ele escreveu: não é certo uma norma que me impeça de progredir de regime. Eu tenho que tentar me ressocializar. E, senhores, pasmem, depois de 15 anos, por meio desse habeas corpus escrito num papel de pão de um preso, finalmente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º. Sabe, tudo isso que a gente disse até hoje estava errado. Está certo esse preso aqui. Esse artigo 2º fere o princípio da ressocialização e, portanto, é inconstitucional. Isso fez com que houvesse, então, deixar de lado essa norma do artigo 2º, que depois, por conta disso, foi substituída por outra. Então, hoje, quando vocês leem a lei dos crimes hediondos, no artigo 2º vocês vão encontrar a seguinte redação: né? A condenação por crime hediondo é inicialmente fixada em regime fechado, podendo haver a progressão de regime depois de cumpridos 2/5 da pena, que é quase metade da pena. É bem verdade que esse é um prazo maior do que o prazo para os crimes normais, entre aspas, que é de 1/6 da pena, o que atenderia um juízo de proporcionalidade em relação à gravidade dos crimes hediondos. Mas tá bom, agora eu estou permitindo a ressocialização. Então vejam como questões políticas, não são também imutáveis, não são invencíveis. Então, quando eu conto alguma coisa para vocês, porque o Supremo tem uma súmula nesse sentido, bom, então acabou a discussão, professor. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente segue a súmula e acabou. Até porque eles são a última instância no judiciário. Eles dizem, não, porque o direito é vivo e as discussões são vivas. Vejam como um preso sozinho mudou toda a história da lei dos crimes hediondos, com base numa alegação bastante simples, numa linguagem leiga, inclusive. Não sei se eu respondi, então, a sua pergunta. Voltando, então, à nossa discussão, a gente dizia que analogia não pode, em matéria penal, salvo analogia in bonam parte, ou seja, aquela que traz um benefício material ao agente, aquela que significa menos punição, menos intervenção penal. Muito bem. Bom, então a gente já entendeu como é que a gente interpreta uma norma penal, mas agora a gente chega a um outro dilema, que é o seguinte: às vezes parece que um mesmo caso permite uma aplicação concomitante demais de uma norma penal. E aí como é que eu faço? Quando parece que mais de uma norma cabe naquele mesmo caso. Eu aplico todas as normas que cabem no caso? Parece errado. Por que parece errado? Porque eu estou punindo mais de uma vez um mesmo fato. E não faz sentido isso. A partir dessa situação que a gente chama de concurso de normas penais, eu vou ter que ser capaz de eleger uma só dessas normas para aplicar o caso concreto. Sempre que esse caso for suscetível de desvalor por uma só norma, ou seja, que eu puder responder a esse caso com um desvalor de uma norma só. Esse desvalor já apreende o caso como um todo, ou compreende o caso como um todo, isso me faz, então, não precisar de mais do que uma norma. Quais são os critérios que a gente usa para resolver esses conflitos de normas? São 3. O primeiro vem do próprio direito romano, que vocês já estudam, que é o critério da especialidade. O que diz o critério da especialidade? Toda vez que eu estiver diante de 2 normas e uma delas contiver todos os elementos gerais da outra,
mais elementos especializantes, essa segunda norma tem prioridade sobre a primeira. Prevalece sobre a primeira, porque eu considero uma norma especial em relação à norma geral. Exemplo clássico. Imaginem que vocês não estavam sabendo, mas eu estava grávida, acabei de ter filho ontem. E era um filho que eu não... tá vendo? Eu nem contei para vocês. Não contei porque eu não queria. Aliás, eu acabei de matá-lo. Que horror, professora, a senhora é sempre horrível. Então, que crime eu cometi, senhores? Me julguem, vai? Eticamente vocês já estão me julgando, já me condenaram. Me julguem penalmente agora. Que crime eu cometi? Peraí, professora. A senhora matou alguém, artigo 121, sim ou não? Mas vocês se preparando para o seminário, tenho certeza que estudaram infanticídio. Também é infanticídio isso? Então vocês me condenam por homicídio e infanticídio? Então, professora, tá demais. Ou seja, embora pareça que essas duas normas são igualmente cabíveis ao caso, só uma delas vai ser aplicada. Porque só uma delas é apta a abarcar o desvalor social desse comportamento. Sim ou não? Uma delas só já basta para isso, para abarcar esse desvalor. E qual delas vai ser? Vocês vão me condenar por homicídio ou infanticídio? Por quê? Isso é intuitivo para vocês. Por que o infanticídio? Porque ela é uma norma especial em relação à norma geral. Ou seja, a norma do infanticídio contém todos os elementos da norma do homicídio. O infanticídio contém o matar alguém. Mas além de se matar alguém, o infanticídio contém elementos especializantes. Quais sejam? Esse matar é a mãe matar, o alguém é o próprio filho, mais o elemento temporal, logo após o parto e em estado puerperal. Olha só, 4 elementos especializantes, que vão significar, então, uma outra condenação. E essa norma, por ser especial à norma geral, prevalece. Entenderam o critério da especialidade? Tá fácil, professora. Então vamos deixar mais difícil. Agora, segundo critério, é o critério da subsidiariedade. Que critério é esse? Aqui, nós estamos diante da situação de uma determinada norma penal que só pretende ser aplicada no caso de não haver uma outra norma penal mais cabível ao fato. Como assim, professora? Isso é especialidade? Não é igual? Não, é um pouco diferente. Essa relação de subsidiariedade, ou seja, a primeira norma é subsidiária em relação à segunda, essa relação de subsidiariedade pode se dar de forma expressa. Então, muitas vezes no Código Penal vocês têm lá, né, constitui crime tal coisa, salvo se isso for considerado um crime mais grave. O que essa norma está dizendo? Que ela é subsidiária em relação a outra, no caso do crime ser mais grave. Então, isso é uma subsidiariedade expressa pela própria norma, mas muitas vezes não há essa relação expressa de subsidiariedade. Há o que a gente chama de uma subsidiariedade tácita. Ou seja, aqui, nesse segundo caso, a interpretação do sentido da norma põe de manifesto que ela não pretende ser aplicada quando ocorrer uma possível qualificação mais grave deste fato por outra norma. E isso funciona aqui, agora, com uma ideia de gradação de ataque de bem jurídico. Por exemplo, e aí para ficar muito clara a relação de subsidiariedade na cabeça de vocês, a tentativa e a punição pela tentativa é subsidiária à punição pelo crime consumado. Eu só vou responder por ter tentado matar alguém se eu não tiver conseguido matar alguém. Porque se eu conseguir matar a vítima, então vamos lá, posso te matar hoje? Você veio de camiseta preta. Eu já avisei desde o começo do ano que eu não gosto dessa história. E ele ainda sentou na frente, não vai ter jeito, eu vou tirar a pistola da minha bolsa e vou dar um tiro. Eu tô sem meus óculos, eu sou super míope, eu vou atirar na cadeira do teu lado. Eu já contei para vocês o que eu queria fazer, então ficou muito claro que eu quero a morte dele, eu já dei o meu tiro e a minha pistola estava com uma bala só, porque eu andei matando muitos alunos na semana passada, então só sobrou uma bala. Eu respondo pelo quê, senhores? Homicídio tentado, não é isso? E se o tiro for... Eu tenho 2 balas, uma eu dei na cadeira e outra eu dei no peito. Você morreu.
Respondo pelo quê? Tentativa de homicídio mais homicídio? Não. Por quê? Porque a tentativa era subsidiária em relação à consumação do ato. Eu seguia atacando. E esse ataque se revelou mais grave. Eu respondo pelo mais grave. A mesma coisa, a mesma relação de subsidiariedade se dá entre os crimes culposos e os crimes dolosos. Ou ainda, os crimes de perigo em relação aos crimes de dano. Como assim? Lembra do dirigir sem habilitação causando perigo? A vida, a integridade física de outrem? Lembram? Então imagine que eu resolvi testar a minha Ferrari numa avenida movimentada, né, de São Paulo. Ou uma rua qualquer que seja. E tem um ponto de ônibus naquela rua e tem uma pessoa ali esperando o ônibus. Mas eu quero testar minha Ferrari. Não que eu tenha habilitação, nunca tive, mas eu sou rica, posso ter uma Ferrari e acho que eu tenho direito, portanto, de dirigir a minha Ferrari. Claro que eu dirijo tudo errado a minha Ferrari. Né? Invado a calçada e mato o coitado do sujeito que esperava o ônibus. Pergunto, senhores, que crime eu cometi? Lembra do artigo 309 do Código de Trânsito? Dirigir sem habilitação, vírgula, causando perigo à integridade física à vida de outro? Respondo por este crime e homicídio? Eu fui além do perigo, né, no meu caso. Eu responderia pelo perigo se eu não tivesse acertado e matado ele. Como eu fiz o mais, o ataque foi além, foi mais grave, atingiu a própria vida da pessoa, eu respondo pelo quê? Pelo homicídio. Ficou clara a relação de subsidiariedade? Pois não. Nesse contexto, fica uma dúvida, porque quando você era dirigindo sem a habilitação, está colocando não só a vida do indivíduo que estava no ponto de ônibus, mas talvez ele todo mundo ao redor. Como é que se justifica? Olha que interessante o que ele está falando. Às vezes, essa relação de subsidiariedade não é só de subsidiariedade, porque às vezes eu tenho mais do que uma relação. Às vezes eu tenho uma relação não só com aquela vítima determinada, mas com vítimas indeterminadas também. E aí isso vai além da subsidiariedade, porque eu estou falando de ataques diferentes, sim ou não? Quer dizer, na minha hipótese, e aí por isso que eu fui malandra no sentido de estabelecer um caso em que não havia outras possíveis vítimas. Não é? Eu estava numa rua em que só tinha ele esperando o ônibus. Mas se eu tivesse numa avenida absolutamente movimentada, com tantas outras pessoas ali correndo o mesmo risco, a relação já começa a ficar diferente. E aí eu já não consigo dizer que eu posso abarcar todo o desvalor da conduta com uma norma só. Porque aí eu já tenho ataques distintos. Já começaram a perceber que o critério da subsidiariedade começa a ficar complicado. Ele não é tão fácil quanto o da especialidade, né? Porque ele depende de um juízo valorativo muitas vezes complexo, num caso, né? Ou difícil, num caso concreto. Você queria perguntar? Por exemplo, vamos supor, você vai matar ele, e aí você está prestes a dar um tiro e ele tem um AVC porque ele tá muito... A gente vai... isso... Adoro. Isso já é teoria do delito. A gente vai falar não só de tentativa, mas a gente vai falar de relação de causalidade, que é uma matéria muito legal e muito complicada. E esse é um dos exemplos. Tá? Então, guarda para daqui a 2 aulas, que esse é um caso bacana. Vai. Você está morto, você não fala. Eu deixo uma vez só. Vai. Se eu matar uma pessoa e tentar matar outras pessoas, eu respondo por homicídio, indústria da teoria do homicídio ou por homicídio? Aí você não tem um concurso de normas, mas vai ter um concurso de crimes. Você vai ter mais de uma conduta criminosa. E aí, essa é uma outra matéria. No caso de concurso de crimes, como que eu posso aplicar a norma? Às vezes eu vou aplicar várias normas, como é o seu caso. Né? Então eu vou te condenar não só pelo homicídio, mas pelo homicídio, mais uma tentativa e mais uma tentativa. Eu vou somar todas as penas. Se eu entrasse na sala atirando em todo mundo, mas não matasse ninguém, eu ia responder por Sim. 60 tentativas? Sim. Veja, né, não necessariamente, depende daquilo que você quer. Então, a gente vai ter que fazer todo um julgamento valorativo e ainda vocês não têm ferramentas para fazer. A gente vai aprender vários instrumentos, alguns deles já adiantados por você. Mas isso é concurso de delitos. A gente está falando de concurso de normas. A gente tem um sofá e mais de uma norma de possível aplicação. É possível que exista
Sim. Especialidade subsidiariedade. A gente pode dizer que a especialidade sempre prevalece. Né? Quer dizer, ela é o que tem mais força. Mas veja, a relação de subsidiariedade não tem a ver com a gravidade da pena imposta. A gente está falando de desvalor. Por que a pena do infanticídio é menor? Vocês não acham mais grave matar o próprio filho do que matar um terceiro? Coisa horrível, né? Uma mãe que mata o próprio filho, vocês não ficaram enojados comigo? Por que a pena é menor? O legislador estava doido? Porque não é matar o próprio filho. Não é? Um dos meus, por exemplo, minha filha tem 15 anos de idade. Se eu der um tiro nela hoje e matá-la, eu não estou respondendo por infanticídio. Eu respondo por homicídio e com homicídio com uma pena bem maior do que a do homicídio simples. Por homicídio qualificado, a gente vai estudar depois. Por quê? Porque se considera muito mais desvaloroso isso que eu fiz, de atacar minha própria filha, até pela relação de confiança que ela tinha comigo. Ela se transformou numa vítima mais fácil para mim. Não é? E, por outro lado, eu, juridicamente, tenho um dever de cuidado dela. Então, veja só como eu estou infringindo uma série de normas. Não só a norma que me obriga a não matar alguém, mas uma norma de cuidado. Eu sou obrigada a proteger essa pessoa. Então, por isso que minha pena é maior. Mas por que no infanticídio não é maior? A pena é muito menor. Por conta do estado da mãe. O problema não é matar o filho. É matar o filho logo após o parto em estado puerperal. Porque isso implica, eu não diria uma perturbação mental, mas implica um maior desequilíbrio mental e, portanto, um desequilíbrio no processo de reprovação pessoal dessa mãe. Só por isso a pena é menor. Né? E aí eu não posso aplicar nada de subsidiariedade em relação a isso. Por que essa norma é especial? O sentido desse desvalor especial é esse. Agora, é claro também, e aí é claro que eu só condeno alguém por homicídio simples se eu não puder condenar por homicídio qualificado. Aí sim a gente tem uma relação de subsidiariedade de novo. Né? Então, se eu conseguir te matar, né? Pelo que eu respondo? Vocês falaram homicídio. Eu tenho duas opções. Muito diferentes. O homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado tem uma pena de 12 a 30 anos. Então, o que é homicídio qualificado, professor? Tem uma série de circunstâncias que qualificam o homicídio. Então, por exemplo, matar a vítima usando um meio cruel é homicídio qualificado. Então, eu não dei um tiro no seu peito, eu pus fogo em você, vivo. Vocês me acharam cruel? Cruel, né? Pior que isso, eu pus fogo nele vivo enquanto ele dormia. Mais cruel ainda porque eu impeço a defesa da vítima. Agora eu pergunto, vocês me condenam por homicídio simples ou qualificado? Pelos dois não dá, é bis in idem. A gente está diante de um conflito de normas. As duas cabem no caso porque as duas proíbem o matar alguém. Só que tem uma que está prevendo um tratamento mais grave, diante de um desvalor maior. E a minha pergunta é, esse desvalor pode se dar no caso concreto? Isso ocorreu? Ocorreu. Então eu respondo por homicídio qualificado, não mais homicídio simples. Ok? Usando o critério da subsidiariedade. Mas há um terceiro critério, e esse é mais complicado ainda. Olha só como escreve. Consunção. Então, quem escrever errado na prova é 0. Qualquer termo penal, não porque eu fique brava com erro de português, que fico, sim. Mas é mais do que erro de português, me mostra que o aluno não leu em lugar nenhum aquela palavra, por isso não sabe escrever. Aí é 0. Pronto. Consunção. Qual é o critério da consunção? Com o que trabalha o critério da consunção? Aqui eu tenho a ideia de que uma norma absorve a outra quando por si mesma consome ou contém o desvalor que a outra supõe. Como assim? Isso não tem a ver com os outros critérios? Não, porque agora essa consunção e a ideia do consumir, né, o desvalor da outra, se dá por critérios diferentes dos dois anteriores. E a gente tem duas hipóteses de consunção. O primeiro caso de consunção é o caso em que um fato acompanha normalmente outro. Normalmente não significa necessariamente, significa normalmente. Então vamos lá. A sonegação fiscal, da qual a gente falava no início da aula. Eu sou empresária,
eu não estou a fim de pagar os tributos deste mês e para isso, ou deste ano, e para isso eu resolvo fabricar uma nota fiscal falsa, o que se chama, entre aspas, de nota fria. Eu já expliquei da nota fria para vocês, não é isso? Então, eu simulei um negócio jurídico que, se tivesse ocorrido, reduziria minha base de cálculo para o recolhimento do tributo e, com isso, eu deixei de pagar 50 milhões de reais. Entenderam, senhores juízes? Vocês me condenam pelo quê? Percebam, a sonegação fiscal aconteceu, né? Eu suprimi o recolhimento de 50 milhões de reais. Agora, vocês perceberam também que eu tenho aqui na minha mãozinha um documento falso. Isso é crime. Vai, vocês me condenam pelo quê? Sonegação fiscal mais falsidade documental? Sim ou não? Peraí, professora, mas essa falsidade documental serviu como meio para atingir o fim de sonegação. Sim ou não? Era um meio necessário? Não necessário no sentido absoluto, porque eu podia sonegar usando outros expedientes. Por exemplo, fraudando os livros. É só mudar os números lá. Não é? Não foi um meio absolutamente necessário, mas concretamente foi um meio nesse caso. Cujo desvalor, então, fica absorvido pelo crime fim. Afinal de contas, não fosse isso, nesse meu caso concreto, eu não teria conseguido chegar à fraude, que caracteriza o crime de sonegação fiscal. Então, a falsidade documental fica absorvida pelo crime de sonegação. Perceberam que os dois crimes são bastante diferentes entre si? A começar do interesse social fundamental que se protege em cada um deles. Na sonegação fiscal, o que se protege? A arrecadação fazendária, não é? Que é importante para todos nós da sociedade, porque esses recursos são revertidos socialmente. E no crime de falso aqui, o que se protege? Qual é o interesse social fundamental que eu violei? A fé pública. Que também é importante para vocês, né? Porque se vocês não puderem ter fé pública, contar com a fé pública, vocês não vão assinar nunca mais um documento na vida de vocês, nem aceitar documento nenhum, né? Se tudo puder ser falso, então não existe mais documento. Não é isso? O que aconteceu nesse caso? Uma só condenação pela sonegação fiscal. O falso ficou absorvido, foi consumido pelo crime fim. Percebem que aqui se estabelece uma relação entre meio e fim. Não em relação à gravidade do ataque, lá da tentativa para consumação, mas uma relação operacional de meio e fim. Sim ou não? Entenderam? Nesse caso, a pública em relação à questão tributária, como você mesmo disse, você pode simplesmente chegar lá e pagar esse valor que você desviou. Você não teria meio que desvinculando essa questão da república, ou que você não cumpriu, você não pagou pelo valor social de ferir a fé pública em si, quando você vai nessa. Não, mas como ele era um crime meio para esse crime fim, uma vez que o crime fim desaparece, o desvalor dele, ele já tinha absorvido do crime meio, o sujeito fica absorvido de tudo. Parece lógico, né? Assim como pareceu lógico alguma vez, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entendeu que num homicídio, no nosso caso, voltando ao homicídio original, com a arma de fogo, né, considerando que a arma que eu usei para matá-lo é uma arma ilegal, o Supremo já entendeu que eu não posso ser condenada pelo porte da arma de fogo nesse caso, porque a arma foi um meio para atingir o fim, a morte dele. Lembro que o critério da consunção trabalha com a ideia de absorção total por uma norma do desvalor daquele fato, a implicar a desnecessidade da segunda norma, não é isso? E como é que eu faço isso? Essa análise de que se eu consigo abarcar ou não o desvalor total. Perceberam que começa a ficar meio tenso. E se fica tenso com a primeira hipótese, com a segunda vai ficar mais tenso. Qual é a segunda hipótese de consunção? A primeira vocês entenderam, do crime meio e do crime fim. A segunda hipótese é a hipótese dos chamados pós-fatos, ou atos posteriores. O que são os atos posteriores?
aqueles atos que se dão depois da consumação de um crime para realizar o benefício ou assegurar o benefício obtido pelo crime. Esses atos posteriores se consideram não puníveis, porque absorvidos pelo crime anterior. Absorvidos logicamente pelo crime anterior, desde que não lesionem nenhum outro bem jurídico diferente daquele original. Então, lembram do telefone do meu aluno, coitado, do bolsista, que eu furtei? Eu não devolvi coisa nenhuma, continua para mim. Aliás, eu confesso a vocês que eu não quero devolver, eu vou vender. Por quanto vocês me recomendam vender esse telefone? Hein? Qual, professora? Vamos ver para este mercado, né? Então, tá bom, não sei. Eu estou meio desesperado, não quero me desfazer logo. Né? Aliás, por que eu furtei esse telefone? Para ter um ganho, né? A não ser que eu seja colecionadora de telefone dos outros. Né? Normalmente a coisa que eu subtraio com ou sem violência, eu passo para frente, não é isso? Então eu vou lá no mercado de rolo e falo, você, tudo bem que você está passando? Quer um iPhone? Olha que bonito. R$300. Hã? Você compra? Ele está falando isso na frente de vocês. Ele vai lá e compra. Ele testou, falou, está funcionando mesmo? Tá, tem até o carregador. R$300. Senhores, que crime ele cometeu? Receptação. Que bonito, né? Se eu não soubesse. Você adquiriu produto de crime. Sim ou não? Não vem falar que não sabia. Não, vai que R$300. Pronto. Deveria saber. Vai que a pessoa está precisando de dinheiro mesmo. Pronto. E eu? Que crime eu cometo? Tudo bem, subtração de coisa alheia móvel e indução à receptação, porque eu fiquei convencendo, eu induzi ele a cometer um crime. Posso responder também por esse crime, por induzimento ao crime? A resposta seria não, porque esse é um ato meu natural posterior ao furto, que visa justamente assegurar o benefício do furto. Por que eu furtei? Justamente para isso. Sim ou não? Parece claro, mas na prática começa a ficar confuso. Vamos ver por quê. Pois não. Tá. Se você parte do pressuposto que a falsificação foi feita e ela foi feita por um crime, eu não posso colocar ela como primeiro plano e a outra como absorvida, a outro crime de sonegação, porque a falsificação foi feita com a finalidade de sonegar, não? Sim, então ela é um meio para a sonegação, por isso que ela é absorvida. Não, então, mas ela não seria em primeiro plano e a sonegação... Por que ela seria em primeiro? Logicamente ela não pode ficar em primeiro plano, porque ela está no meio do caminho. Eu só produzi o documento falso para conseguir sonegar. Sim, mas se você falsificou, já está implícito que você usou isso como... Ainda não, né? Ah, mas se você falsifica, você vai usar para alguma coisa. E aí não dá para você subentender que você... E aí eu vou absorver a sonegação? Sim. Mas aí eu vou entender o falso como crime fim? Ele não é o crime fim. No meu caso, ela só serviu essa falsificação só para sonegar. No meu caso, e aí sua pergunta ganha um interesse especial quando a gente, por exemplo, trabalha com uma hipótese de que esse meu documento aqui é aquele documento polivalente, sabe aquele documento que eu falsifico? E aí eu consigo várias coisas, eu consigo sonegar tributo, eu consigo enganar o banco e obter um empréstimo bancário, que eu não teria normalmente, eu consigo enganar o meu cliente ali, ó, com esse documento também. O que eu estou fazendo? Agora eu posso dizer que esse falso foi absorvido pela sonegação? Agora não. Agora ele ganha um desvalor autônomo, porque ele começa a ser usado não mais só como meio para esse fim, sonegação fiscal, mas ele passa a ter outros usos. E aí ele ganha uma punição autônoma. Quando você não tem um crime que você possa absorver ou usar o outro tipo de realidade, aí eles têm Sim. processos diferentes. Sim. Não, processos diferentes não, valorações diferentes. O processo pode ser o mesmo. Mas aí quando por duas coisas diferentes, então. Sim, quando a gente não consegue estabelecer essa absorção. Obrigada. E no caso da ocultação de cadáver? Ótima pergunta. E ocultação de cadáver?
É um fato posterior? Mas é crime, né? Você ofende valores diferentes, certo? Mas o quê? Você ofende valores diferentes. Eu ofendo bens jurídicos diferentes. E isso justificaria, então, um duplo desvalor. E a autonomia típica, ou seja, a autonomia de uma proibição penal e de uma punição, no caso concreto? Sim ou não? Vamos piorar o seu exemplo e trabalhar com algo muito atual. Vocês sabem o que é lavagem de dinheiro, não sabe? Nossa, professora, todo mundo no Brasil sabe isso, porque só se fala sobre isso hoje, não é? Todo mundo já conhece, inclusive, a lei. Tá bom. A lavagem de dinheiro é ocultar a procedência ilícita de bem ou valor. Isso não se aproxima da figura da receptação, não? Então vamos lá. Eu sou traficante de drogas. Sou muito boa naquilo que eu faço. Ganho milhões de reais por mês. Vocês não podem nem imaginar a cifra. É algo assim incontável. Como é que eu faço com esse lucro que eu tenho com o tráfico? Posso comprar a Ferrari, a minha casa nova, o apartamento em Nova York. Vai dar errado, não vai? Porque não tem origem para isso. Como é que eu vou colocar esse dinheiro no mercado, que é um dinheiro ilícito, que vem do tráfico de drogas? O que eu preciso fazer antes? Ocultar a origem ilícita. É a mesma coisa com dinheiro de corrupção. Se eu sou uma funcionária pública corrupta e recebi 50 milhões de reais, não é? De um particular para favorecer em alguma coisa, como é que eu uso esse dinheiro depois? Sendo que eu ganho 20 mil reais por mês como funcionária pública. Quer dizer, como é que eu justifico a compra da Ferrari? Não justifico, né? Então eu tenho que ocultar. Isso é um ato posterior ao meu crime anterior? No meu caso de funcionária pública da corrupção? E por que isso é punido? E bem punido, aliás, né? A pena da lavagem é altíssima. E agora? Ah, bom, talvez a justificativa seja a ofensa a bens jurídicos diferentes. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Qual é o bem jurídico protegido no crime de lavagem de dinheiro? Tempo, valendo um sorvete. Vocês não vão conseguir me responder, aposto. Porque ninguém consegue responder. Embora esse crime tenha nascido de uma preocupação internacional, e, portanto, tenha sido objeto de pressão internacional para imposição nas leis penais dos estados correspondentes. Então, hoje o mundo inteiro tem crime de lavagem de dinheiro, por convenções internacionais, por imposição internacional. O Brasil também. Quer dizer, e por que a gente está punindo? Não tem consunção aqui, não? Se diz, não, aqui não pode ter. Pela importância dessa situação. Então, percebam que esse critério da consunção é meio complicado, não é? Quando a gente quer estabelecer um juízo de desvalor ou mais de um desvalor, é difícil diferenciar as coisas aqui. Pois não? Necessariamente o crime é o mais grave ou não necessariamente? Interessante isso, né? Necessariamente o crime fim é mais grave do que o crime meio? A pena da sonegação fiscal, a pena mínima, é menor do que a pena de falso. E o falso é absorvido. A relação é lógica, não é de gravidade. Agora, mais ou menos, né? Você está trabalhando com a ideia do desvalor. Às vezes o crime meio é tão grave, no sentido de desvalor, que aí se diz que já não pode haver essa absorção. Mas assim, por exemplo, o sequestro. O sequestro é um crime de morte. Porque Aí eu tenho duas condutas, aí são dois crimes. até que ponto esse crime de fim não é a interpretação da defesa ou da Pois é. Pois é. É complicado isso. Mesmo o pós-fato, né? O fato posterior, é a mesma coisa. Por isso que o critério da consunção é muito fácil de ser explicado em aula e muito difícil de lidar na vida profissional. Né? Porque vocês vão ver de tudo. Né? O mesmo caso concreto, envolvendo o mesmo tipo de fatos praticados, ser tratados de formas absolutamente distintas, conforme seja essa argumentação política de desvalor. Então, esses são critérios, a gente chama às vezes de falsas saídas, né? Esses critérios, porque eles dão uma saída, mas às vezes a situação é complexa, né? E fica difícil mesmo eleger uma norma só. Às vezes não há que se eleger uma norma só, às vezes tem que aplicar duas. Né?
sem que isso seja um conflito, então. Né? É o caso, efetivamente, de aplicação de duas normas. Existe entre corrupção passiva e prevaricação? Sim, porque são fatos diferentes, né? As descrições típicas são diferentes. E aí você vai dizer, bom, mas uma é mais especial em relação à outra, tem que ver o que aconteceu no caso concreto. Há tipos penais que são muito parecidos. A própria corrupção em relação à concussão. Né? Na corrupção eu peço a vantagem, né? Na corrupção passiva. Né? Na concussão, o que eu faço é exigir vantagem. Na prevaricação, no caso, é só você deixar de praticar um ato de ofício. Então, seria um meio físico. Então, depende muito da descrição típica. A gente tem tipos muito, muito aproximados. E aí toda a discussão nos tribunais sobre os tipos. Né? Quer dizer, muitas vezes a defesa e a própria acusação guerreiam sobre isso. Né? Quer dizer, qual é a melhor descrição aqui normativa para esse fato? E é claro que a descrição normativa depende da realidade apurada. E como a gente viu que a verdade não existe, né? Todo mundo sabe qual é a diferença entre exigir e pedir. E na prática? Se eu chego para ele, a gente já tem um probleminha de relacionamento, né? Se eu chego para ele no final do semestre e ele fala, pô, professora, eu fui mal na prova. Mas foi mal? Eu tirei 1. Aí ele falou, será que se eu fizer a revisão, a minha nota vai melhorar? Eu falei, depende. Me dá 100 mil que sua nota melhora. Senão não vai melhorar. Isso é um pedido ou uma exigência? Porque se for uma exigência, ele não responde por nada, quem responde sou eu. Se for um pedido e ele está atendendo, eu pratico corrupção e ele pratica corrupção. Entendeu? Nossa. Difícil lidar, né, com descrição normativa, porque é difícil lidar com a realidade fática. Nem vocês, que são testemunhas oculares desses fatos, conseguiram diferenciar uma coisa da outra. Imagina o juiz no processo que não viu nem a nossa conversa. E se eu tenho um ato de corrupção e depois ele vira exigência? Por exemplo, no começo, o empresário chega ao político e fala, vamos negociar aqui. Mas depois o político passa a achacar o empresário. O que acontece aqui? Eu tenho uma gravidade, uma subsidiariedade, claro. Então imagina que eu sou funcionária pública, eu falo para ele, não, olha, você foi mal, que pena. Se de repente você me der aí uns 100 milzinho assim, de repente a gente melhora a sua nota. E ele olha para mim e fala, que absurdo, uma professora de direito penal pedindo dinheiro. Não vou atender esse pedido. E eu falo, então, se não atender, você se ferrou. Você vai ser reprovado eternamente comigo. Nunca mais vai passar de ano e não vai se formar na São Francisco, porque eu vou te reprovar toda a prova que você fizer. O que aconteceu? Lembra que o que era um pedido se transformou agora numa exigência, até porque ele não aceitou o pedido. Eu fui um pouco mais enfática, percebendo. Né? Mas se antes ele tinha aceitado o pedido, seria 2 quilos? Se ele aceitou o pedido, então... Não, mas primeiro aceitou, depois exigiu. Mas você não tem por que exigir se ele já aceitou. Mas depois que houve uma exigência, entendeu? Faz essa primeira vez. Bom, se eu faço várias vezes, eu posso ter mais de um crime também. Né? E isso é muito frequente, inclusive nos casos de corrupção, né? Que haja uma reiteração criminosa. E aí cada corrupção é uma. Né? Nessa relação não adequada, né? Disfuncional entre o funcionário público e o particular. Ok? Professor, tem aquela questão da recepção. Receptação? Receptação, perdão. O porte de drogas para consumo, por exemplo, não é crime, né? Não. Só que, Quer dizer, sim, né? pra ir com Ainda é cidade, crime. claro. É. Tá, entendeu? Só que se você considerar que no Brasil como a droga é uma questão ilícita, aí não existiria outros meios da pessoa adquirir aquilo através da aquisição. Mas isso não seria receptação? É que não é produto de crime, é o próprio crime aqui, né?
E, quer dizer, é que nós temos uma norma. Né? Você fala assim, não é crime. É crime na medida que está na lei como crime. O que a gente falou na aula passada é que isso é inconstitucional, não pode ser. E a gente falou por que não pode ser. Né? Mas, de forma positivista, a gente tem esse crime. Isso se aproxima da receptação, mais ou menos, porque o tráfico envolve a mercancia. Né? Então, quer dizer, isso faz parte do próprio crime em si. Não sei se é, quer dizer, adquirir um produto de crime. É um pouco diferente aqui. Não sei se você consegue entender a diferença de relação aqui. Continuando. Então, nós estamos tentando eleger uma norma, lembra disso? Para funcionar como nosso parâmetro de valoração. A gente já passou pela fase do concurso de normas e agora a gente tem que passar pela questão temporal. A gente já brincou de lei penal no tempo, quando trabalhou com o princípio da legalidade. Eu fui até a lousa e a gente fez alguns exercícios sobre isso, não é isso? Lembra da sucessão de normas penais? Para trabalhar com a sucessão de normas penais, a partir do princípio da legalidade, a gente partiu de 2 parâmetros fundamentais, ou tem que partir de 2 parâmetros fundamentais. Por quê? O princípio da legalidade diz, não há crime sem lei anterior que defina. Então, quais são os 2 parâmetros fundamentais para trabalhar com lei penal no tempo? Qual é o momento do crime? E qual é o momento da lei? Para saber se a lei é posterior ou anterior ao crime. Sim ou não? Isso é fácil, professora. Mais ou menos. Qual o momento do crime? O momento do crime, professora. Quando o crime acontece. Não é isso? Mais ou menos, né? Porque o crime pode acontecer de forma instantânea. Vocês acabaram de assistir no começo da aula. Eu disparei, ele caiu morto. Não é isso? O momento da ação e o momento do resultado da ação são sucessivos de forma muito imediata. Mas eu posso ter situações diferentes ou não. Por exemplo, pode ser que o resultado se dê muito depois da minha conduta. Então, eu dei um tiro no peito, vocês socorreram, ele foi levado ao hospital e levou 15 dias entre a vida e a morte até que morreu. Qual é o momento do crime? Quando eu dei um tiro ou quando ele morreu no hospital? Isso faz diferença, professor. Claro que faz. Porque imagine que nesses 15 dias surge uma nova lei que diz agora a pena do homicídio não é mais de 6 a 20 anos, mas é de 10 a 30. A pergunta é, que lei eu aplico? Qual é a lei anterior ao fato que eu vou aplicar? A lei 1 ou a lei 2? Se eu entender que o fato se deu depois da lei 2, eu vou aplicar a lei 2, que é anterior ao fato. Se eu entender que o crime aconteceu antes da lei 2, então eu não posso aplicá-la, até porque ela é mais maléfica ao agente, sim ou não? Qual é o momento do crime? O Código Penal resolve no artigo 4º essa questão. E nesse ponto da matéria nós vamos estudar do artigo 2 até o artigo 10 do Código Penal. E o artigo 4º do Código Penal diz o momento do crime é o momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, qual é o momento desse meu homicídio aqui? Para efeito de lei penal no tempo? O momento da minha conduta de disparar, ainda que ele tenha levado 15 dias para morrer. Então, no meu caso, a partir do artigo 4º do Código Penal, que adota essa teoria da ação, o momento do crime é o momento da ação, voltando ao nosso caso concreto, a gente vai ver que a Lei 2 não vai poder ser aplicada ao caso. Porque ela é posterior ao momento do crime, sim ou não? Isso porque a gente está falando de um crime que a gente considera instantâneo, que é o homicídio. Mas há crimes que têm outra característica, e ela acabou de me dar um exemplo. Há crimes que nós chamamos de crimes permanentes. O que são crimes permanentes? Crimes cuja consumação se protrai no tempo. Exemplo clássico, sequestro. Então, sequestrei a vítima. Fico 6 meses com ela lá no banheiro da minha casa, trancada. Nesses 6 meses surge uma lei nova que diz que a pena do crime de sequestro agora é o dobro. Pergunto, senhores juízes, que lei vocês aplicam a mim? A lei 1 ou a lei 2? Eu posso usar a lei 2 aqui? Quando o crime ocorreu, a gente tem que estabelecer uma relação do que é anterior ao crime, não é isso?
Eu posso aplicar a lei anterior ao fato para seguir o princípio da legalidade. A lei 1, vocês não têm dúvida que é anterior ao fato. A lei 2 também pode ser considerada anterior ao fato? Se ele continuar ocorrendo mesmo após o início da vigência da lei 2, então a lei 2 passa a ser anterior ao fato. Então qual eu aplico? A lei 1 ou a lei 2? A lei 2. Porque quando se trata de lei anterior ao fato, a regra é, eu uso a lei mais imediatamente anterior. Então não adianta falar, não, mas é que a lei 1 era mais benéfica. Não, mas qual que era a lei anterior ao fato? É a lei 2? Eu aplico a lei 2. Porque esse crime é um crime permanente, se protrai no tempo. Além dos crimes permanentes, ainda há uma outra classificação de crimes, que a gente vai ver depois mais pra frente de novo, que são os crimes habituais. O que são os crimes habituais? Então tem crimes instantâneos, crimes permanentes e crimes habituais. O que são crimes habituais? São crimes que exigem uma reiteração da conduta para que ela ganhe, o fato ganhe relevância jurídico-penal. Exemplo, exercício irregular de medicina. Para que eu responda por exercício irregular de medicina, eu não tenho que praticar um ato médico. Eu tenho que reiterar a conduta. A mesma coisa é aquele crime que vocês já estudaram comigo, odioso no nosso Código Penal, ilegítimo, que é o crime de curandeirismo. A mesma coisa, o crime de rufianismo, manter casa de prostituição. Exige uma reiteração habitual da conduta para que ela assuma relevância. Agora vejam que interessante essa discussão de crimes permanentes que a gente acabou de ter agora. Quem está discutindo isso nesse exato momento? Vocês não estão vendo essa discussão pelos jornais nesse exato momento sobre a lei de lavagem de dinheiro? Qual é o crime? Ocultar a natureza ilícita de bem ou valor. Pergunto, ocultar a natureza ilícita de bem ou valor é crime instantâneo ou crime permanente? Porque um dos principais políticos brasileiros, aliás, paulistano, está sendo acusado de lavagem de dinheiro e ele diz, mas a lei que vocês estão tentando aplicar ao meu caso é posterior ao fato. Portanto, vocês não podem me condenar com base nessa lei. Não é isso que ele disse? E a acusação diz, a lei não é posterior ao fato porque o fato persiste, você continua ocultando bens. Você começou a ocultar em 2001, continua ocultando até hoje bens. Isso é um crime permanente. Então a lei não é posterior coisa nenhuma, a lei é anterior ao fato. Mas essa definição é feita no Código Penal de crimes permanentes? Não. Sim. Agora, se faz com base no quê? Na descrição típica, no próprio verbo. Não é? Quer dizer, ocultar alguém é instantâneo. Ocultar, eu pensei em matar alguém para falar do instantâneo, mas ocultar a natureza ilícita de um bem é algo instantâneo ou permanente? Mas, de novo, sobre as leis permanentes, a gente não tinha visto aquele princípio que você devia sempre agir em favor do réu? Sim. Isso não se aplica aqui? Tipo, você tenta... Para efeito de retroatividade. Se eu for agir sempre em favor do réu, né, no sentido absoluto, eu vou dizer, bom, algum dia na humanidade o homicídio não foi crime, então a gente não condena ninguém. Não é isso? Não pode. Então, quer dizer, quando eu estiver trabalhando com a lei anterior ao fato, atendendo ao princípio da legalidade, eu vou ter que ver qual é a lei imediatamente anterior ao fato. E ela que vai ser aplicada. Né? Lamentavelmente, ela está condenando o sujeito por alguma coisa. Né? Isso faz parte da vida. Não é? O prejuízo de retroatividade que eu vou analisar, esse caráter benéfico. Então, percebam como aquilo que vocês estão discutindo agora também está sendo discutido agora de forma muito importante em relação à lavagem de dinheiro e em relação à lei penal no tempo. Faz toda a diferença, não é? Porque vai implicar a eleição de uma norma ou de outra, não é? Ou eventualmente de nenhuma, conforme o caso. Quando uma lei nasce tecnicamente, senhores? Estou falando de vida de lei penal, isso é importante também vocês entenderem. Quando ela é sancionada, quando inicia seu período de vigência, senhores. Porque entre a publicação na norma e o início da vigência, nós temos o período de vacatio legis.
Que período é esse? Vocês estão aprendendo isso desde a introdução ao Código Civil, não? Não aprenderam ainda vacatio legis? Que período é esse que a gente chama de vacatio legis? Entre a publicação e o início da vigência da lei. É um período de adaptação social. E é importante, né? Que a gente diga para a sociedade, essa norma aqui acabou de ser elaborada e ela vai começar a operar seus efeitos. Então, olha só, entendam qual é a norma. Na esfera penal, isso é mais importante ainda, acostumar a sociedade valorativamente com a norma. Normalmente, né, a regra geral é que esse período de vacatio legis seja de 45 dias. Mas pode ser que a própria norma preveja um período maior de vacatio. Aliás, na esfera penal é muito comum um período maior. Imagine uma norma que preveja um período de 6 meses de vacatio legis, para que a sociedade possa efetivamente se acostumar com a sua entrada no ordenamento jurídico. Bom, então a norma nasce tecnicamente quando ela inicia a sua vigência. E quando ela morre? Quando eu deixo de usá-la por desuso, sim ou não? Não. Ela só morre quando ela é revogada por outra. Não é isso? Muito bem. Se vimos isso e se já trabalhamos um pouquinho em aulas passadas com aquela linha temporal e com a sucessão de normas penais no tempo, vamos aprofundar um pouquinho nesses aspectos. O primeiro aspecto, e aí a gente está no artigo 2º do Código Penal, é uma exceção à regra geral de irretroatividade da norma penal. Então, o que diz o Código? Norma penal não retroage, não é isso? E isso atende ao princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior, que defina, não lei posterior. A primeira exceção é prevista no artigo 2º do Código Penal, que é a exceção extrema, a gente chama de abolitio criminis. Nessa hipótese, eu tenho uma norma posterior que simplesmente descriminaliza a conduta. É o que aconteceu no caso do adultério. E o artigo 2º do Código Penal diz que nessas hipóteses desaparecem completamente todos os efeitos penais em relação àquele fato, ainda que o indivíduo já tenha sido definitivamente julgado e condenado. Tudo isso a gente já tinha visto numa aula anterior. Atenção, senhores, o que a abolitio criminis faz desaparecer são os efeitos penais, não o fato. O fato é um dado histórico objetivo, isso não desaparece. A valoração penal sobre ele desaparece. Então, por exemplo, no caso do adultério, se eu tenho uma lei posterior, né, dos anos 2000, que diz que adultério não é mais crime, revoga então o dispositivo do artigo 240 do Código, o que acontece? Eu não posso mais condenar ninguém por adultério e aqueles condenados têm todos os efeitos penais desaparecidos. É como se o indivíduo nunca tivesse sido processado na vida sobre isso. O adultério que ele cometeu não desaparece. Tanto é assim que, se for o caso do meu marido, eu posso usar o adultério como motivo do divórcio. Então, aquela conduta que não desapareceu pode assumir um desvalor para a esfera do direito privado. O que desaparece são os efeitos penais. Claro até aqui? Agora, vamos pular um pouquinho as normas híbridas e vamos falar das leis excepcionais temporárias. Entenderam o artigo 2º? Vamos para o seguinte caso. Na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, vocês eram anjinhos ainda? O que aconteceu no Brasil era um problema sério econômico, né? Nós tínhamos uma inflação desenfreada e nós tínhamos a perda total de parâmetros econômicos. Então, se eu pergunto hoje para vocês quanto custa um litro de leite, espero que vocês saibam responder essa pergunta, né? Que tenham noção da realidade. Mas se eu perguntasse para vocês no começo de 90 quanto custa um litro de leite, todo mundo ficava perdido, porque hoje custava 1, amanhã custava 10, depois de amanhã custava 180 e no final do mês 380. De forma que quando a pessoa recebia o salário, ela ia imediatamente comprando tudo. As pessoas iam para o supermercado e compravam tudo que podiam, porque no dia seguinte o salário já perdia 40% do seu valor, né, pela inflação. Era assim, era muito maluco. Por conta disso, da instabilidade econômica que isso levava, claro, porque muitos comerciantes também se aproveitavam dessa falta de parâmetro e vendiam as coisas pelo preço que quisessem. Se operou uma política de tabelamento de preços. Então, quer dizer, um litro de leite pode custar de 1 até 3,50. Moeda de então. Não mais do que isso. Uma margarina pode custar de tanto a tanto. Entenderam a política de tabelamento? Qual o sentido?
E para garantir essa política de tabelamento, houve uma lei que criou o crime de praticar preço contrário à política de tabelamento, superior à política de tabelamento, tá? Então, na vigência dessa lei, o seu Zé, dono do mercado X, praticou preços acima da lei de tabelamento e agora vocês estão julgando o seu Zé pelo crime que cometeu lá na década de 90. Pergunto, senhores juízes, hoje existe uma lei penal assim? Não existe esse crime hoje, de praticar preço acima da tabela, até porque não tem tabela, não é isso? E se abolisse o crime? Vocês condenam ou absolvem o seu Zé? Por quê? Se a lei foi revogada, não tem mais norma, então absolvo, sim ou não? É igual a revogação operada no âmbito do adultério? Existe uma diferença muito grande aqui, né? O que aconteceu no caso do adultério? Houve uma mudança da valoração sobre a conduta. E nesse caso, do seu Zé e da lei de tabelamento? Não houve uma mudança de valoração sobre a conduta. O que houve foi uma mudança da própria situação fática, que hoje não existe mais, e por isso que a gente não tem mais uma lei. Só por isso. Porque se houvesse ainda a situação, se persistisse, a gente teria lei. Então não é que a sociedade passou a achar irrelevante praticar preço acima da tabela. É que não tem uma tabela. Sim ou não? A gente pode absolver o seu Zé? Falar que houve abolição de crimes? Não houve. E isso está no artigo 3º do Código Penal, que eu espero que vocês tenham em mãos. Perceberam que a gente está trabalhando com código e eu não vou ler artigo nenhum para vocês. Eu estou comentando artigos que eu imagino que vocês estejam lendo. O que diz o artigo 3º do Código Penal? Aqui ele trabalha com as chamadas leis excepcionais ou temporárias. O que são essas leis? Leis excepcionais são leis construídas atendendo uma determinada situação específica, excepcional. Leis temporárias são leis que têm prazo de vigência determinado. Ah, a lei pode determinar o seu prazo de validade? Assim? Pode. Nessas hipóteses de leis excepcionais ou temporárias, elas continuam sendo aplicáveis ao caso ocorrido durante a sua vigência, ainda que depois elas sejam revogadas. Entenderam por quê? Isso é muito diferente da abolição de crimes? Muito bem, na aula que vem a gente continua e a gente vai falar das normas híbridas. E depois a gente começa a falar de lei penal no espaço, que é uma matéria bem bacana.